Imagine entrar em um coliseu romano, sob o rugido de 50.000 vozes sedentas por violência, sabendo que apenas um dos homens na arena sairá vivo naquele imponente monumento de pedra. Essa é a imagem clássica de Hollywood, um massacre caótico onde a vida não valia nada. Mas essa visão bárbara é, em grande parte, uma farsa histórica. A realidade por trás dos gladiadores era muito mais parecida com o entretenimento esportivo moderno do que com um matadouro sem regras. Longe de serem escravos descartáveis, esses lutadores eram astros de um show extremamente regulado e incrivelmente caro para os cofres do Império. Para entender como a história real foi distorcida, precisamos voltar ao contexto da República e do Império Romano. As lutas de gladiadores começaram como rituais fúnebres privados, mas logo foram confiscadas pela elite política para distração constante do povo. No entanto, ao contrário do mito popular, gerenciar uma escola de gladiadores, chamada de ludus, era um dos negócios mais complexos e caros da antiguidade. Um lanista investia fortunas em alimentação rica em carboidratos para criar uma camada protetora de gordura que evitasse cortes em órgãos vitais, além de cuidados médicos de ponta. Eles queriam guerreiros fortes, ágeis e, acima de tudo, duráveis para render o máximo de lucro possível. O famoso médico Galeno, por exemplo, iniciou sua carreira tratando de gladiadores. Mas o que poucos sabem é que a morte de um único lutador treinado representava uma catástrofe financeira que poderia falir um empresário romano da noite para o dia. Isso nos leva ao primeiro choque de realidade: a taxa de sobrevivência nas arenas. Historiadores modernos, analisando inscrições em túmulos, estimam que apenas uma em cada 10 lutas terminava com a morte de um gladiador. O combate era rigidamente arbitrado por 2 juízes, que podiam interromper a luta a qualquer momento se um competidor estivesse ferido ou se a luta ficasse monótona. Havia regras estritas, categorias de peso e estilos de armadura específicos para garantir o equilíbrio e prolongar o espetáculo. Os combates não eram brigas de bar caóticas, mas sim duelos altamente técnicos e ensaiados exaustivamente nos centros de treinamento. Matar um oponente de forma deliberada e sem autorização do organizador era visto como falta de profissionalismo. E é aí que a história fica ainda mais estranha quando olhamos para a logística financeira de quem realmente pagava essa conta. Se um gladiador morresse na arena, o organizador do evento, geralmente um político buscando votos, era obrigado por lei a pagar uma indenização astronômica ao lanista pela perda do produto. Era uma transação comercial pura disfarçada de esporte heróico. Portanto, a última coisa que os patrocinadores queriam era a morte dos combatentes, pois isso custaria uma fortuna inimaginável. O famoso gesto do polegar para baixo, imortalizado por pinturas do século XIX e pelo cinema, é uma confusão de tradução histórica. O termo pollice verso significa apenas o polegar virado, mas ninguém sabe se era para cima, para baixo ou pressionado contra o punho. O mais provável é que o polegar estendido imitasse o movimento de uma espada desembainhada, ordenando a morte, enquanto o polegar recolhido significasse a clemência. Só que tem uma reviravolta que muda tudo na forma como a política usava essa ilusão de vida e morte de forma cínica. Como cético desse heroísmo barato que a cultura pop adora celebrar, vejo os gladiadores como o exemplo definitivo de manipulação de massas. A elite romana não oferecia sangue por sadismo puro, mas por puro cálculo de controle social. Ao dar ao povo o poder ilusório de decidir a vida de um homem na arena, o imperador desviava a atenção dos problemas reais, como a inflação galopante, a corrupção sistêmica e a falta absoluta de direitos políticos. Era o ápice da política do pão e circo. É o mesmo padrão que vemos hoje em grandes eventos esportivos ou polêmicas midiáticas espalhafatosas. Nós adoramos olhar para o passado e nos sentirmos civilizados, julgando a suposta barbárie romana, enquanto ignoramos que nossas arenas modernas funcionam sob a mesma lógica de distração corporativa e espetáculo controlado. A romantização do gladiador esconde uma verdade muito mais fria. Eles eram ferramentas de marketing político de um império que entendia perfeitamente a psicologia humana. Diante de tudo isso, fica claro que a história é editada para parecer mais dramática do que a realidade financeira por trás dela.
Se você estivesse nas arquibancadas do Coliseu, sabendo agora que tudo não passava de um espetáculo corporativo